Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações preferenciais da Gerdau GGBR4. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, já te convido de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, procedimento simples, no canto inferior direito do seu vídeo tem uma imagem inscreva-se, passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, vai aparecer a opção de se inscrever no canal gratuitamente. Lembre-se de deixar o sino das notificações ativado, para receber aí o aviso toda vez que tiver um novo vídeo no canal. Lembrando também que para você receber as recomendações de compra e venda e informações relevantes que eu envio no decorrer de cada pregão, bem como as carteiras de ações, clica aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos. Lembrando que o procedimento é simples, é um formulário, um cadastramento no formulário e, na sequência, adicionar meu número aos seus contatos do Telegram, do aplicativo Telegram. Lembrando da análise especial, o foco dela é usar a análise técnica, que é a minha especialização, e olhar para o ativo desde o longo prazo, um gráfico anual, gráfico trimestral, mensal, até olhando para o médio, curto prazo, gráfico semanal e gráfico diário. Então o GGBR4 está dentro de um movimento de subida no gráfico anual, o que reforça um cenário mais para se buscar a operação de compra em prazos menores. Não superou ainda a máxima histórica, como já fez o Ibovespa, mas depois de um longo movimento de alta e uma correção, aumentou a probabilidade de se ter algo para cima, já está trabalhando inclusive acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Então é um ponto positivo, desafio importante já ocorrido no ano passado e nesse ano aqui brigando nessa região na faixa de 16,77. Esse seria o patamar mais relevante de resistência. Acima disso, a gente vai falar lá próximo dos R$25, seria o outro nível importante de resistência pelo gráfico anual. E a máxima histórica nesse momento, considerando aí os ajustes do preço em relação aos eventos corporativos, dividendos, juros sobre capital próprio, a gente teria aqui a máxima histórica em 35,08. Indo então para o gráfico trimestral, gráfico de 66 dias, a gente tem o quê? Aqui uma correção, até num formato semelhante a de uma bandeira, ou mesmo, poderia falar até de uma forma, mas principalmente de uma bandeira, né? Num formato aqui de um retângulozinho aí descendente. Movimento de subida, bandeira, rompimento aqui para cima, aumenta a probabilidade de replicar esse movimento aqui de subida após o rompimento. Então vamos só fazer essa projeção aqui, isso acontecendo. A projeção de alta seria lá por volta dos R$ 26,37, que seria justamente dois topos importantes aqui no gráfico trimestral. Um por volta ali dos 27,22 e um outro ponto de resistência 28,70. Então seriam pontos importantes de resistência, uma projeção inicial em 22,54 para o ativo, ou seja, seria importante no candle seguinte aqui do gráfico trimestral romper a máxima deste atual candle que está na faixa de R$ 16,36. Então lembrando, anual dentro de um movimento de subida, gráfico trimestral, topos e fundos ascendentes, tendência de alta, até numa formação aqui de um ombro, cabeça, ombro aqui invertido, né? Se fosse resumir ainda mais, colocar aqui um gráfico de 80 dias, gráfico do quadrimestre, a gente teria algo mais bem visível na questão do ombro, cabeça, ombro invertido, que pode gerar um grande processo de valorização aqui para cima no rompimento de tudo, que seria R$ 17,95 na confirmação desse padrão. Para cá a gente teria ali 34%, aí depois 54% e mais acima para a máxima histórica 98% de espaço de valorização. Então dentro desse contexto de alta do gráfico anual e considerando aqui o gráfico trimestral, ficar atento aí nas sinalizações de alta no gráfico de menor periodicidade, pois já é um ativo interessante para se colocar na carteira, ter na carteira de longo prazo, pensando justamente num cenário de força aí para cima no papel. Pelo gráfico mensal, ela já dá um primeiro aspecto positivo, depois de estar aqui já dentro de um cenário de indefinição de tendência, ficando congestionado aqui no gráfico mensal, só que ainda, se a gente observar, basicamente o último movimento de subida teve um movimento limpo aqui para cima. E aqui é essa região importante de topo anterior, que ela usou aqui como suporte, aqui se aproximou bem desse patamar e agora tentando gerar um sinal de alta. Então, como o contexto para cima fica uma expectativa maior de fazer algo aqui para cima, seria um dos ativos, se conseguir fechar até esse mês de junho, a gente está na última semana, hoje pregando dia 25/6, conseguir fechar esse mês de junho,
primeiramente para cima dos 14,80 e melhor ainda, quanto mais próximo da máxima do mês melhor, ou seja, para cima até dos R$ 15, a máxima do mês 15,27, seria algo relevante, aumentaria a probabilidade de subida desse ativo. E aí você vai olhando, pelo menos é o meu caso, né, quando eu olho para a análise técnica, olhando quais são os sinais que vão colaborando, que vão ampliando a chance de subida. Por exemplo, fazer esse fechamento, aí no próximo mês de julho, supera os 15,27, reforça ainda a probabilidade para ter um movimento para cima na GGBR4, podendo fazer parte aí de uma carteira de prazo maior, ação ainda siderúrgica. No gráfico, olhando aqui para essa possibilidade de subida, a gente tem que monitorar um gráfico inferior, porque está indefinido aqui no gráfico mensal. Se a gente olhar para o gráfico semanal, a tendência vinha basicamente sendo uma tendência de baixa, só que com esse movimento aqui para cima, ainda continua mais para um cenário de tendência de baixa. Se fechar essa semana para baixo dessa região aqui, dessas médias, seria algo bem ruim. Por quê? Porque essa ação tem aqui uma região de congestão que tinha no semanal, de vários fundos anteriores, observe aqui vários fundos anteriores, veio para baixo dessa região e agora volta para cima, ou seja, é como se o gráfico tivesse alguns andares, alguns pisos e tetos. Aqui seria um piso, aqui se tornou um teto para o movimento de subida, que aqui até, deixa eu até, aqui colocando aqui a setinha, nesse candle aqui foi lá em cima e voltou, sendo um teto. E agora já tende a funcionar como o que era no teto, um piso, mudou de andar. Então aqui é como se fosse o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, enfim, alguns níveis importantes de suporte e resistência para o preço. Então nesse momento ela está vindo para um patamar que não seria mais interessante ela voltar a trabalhar abaixo dessa região, 14,64 a R$ 14,50. Veio nessa região, gerou sinalização de alta no gráfico de menor precisidade, gráfico diário, a gente já falando em médio, curto prazo, fica mais interessante para se buscar operações de compra. Esse ativo parou aqui nessa região, gerou na próxima semana, por exemplo, que já seria julho, superação da máxima dessa semana, que seria a máxima do mês, reforça a chance de ter a continuidade do movimento de subida no gráfico semanal, engatar um movimento de subida no gráfico mensal a favor daquela perspectiva de alta que eu já comentei no gráfico trimestral e a favor do movimento de alta do gráfico anual. Ou seja, enquanto estiver dentro do movimento de alta do gráfico anual, onde a gente teve aqui esse movimento longo para cima, um movimento aí de 11 meses, aí faz uma correção aqui basicamente de 11 anos subindo, 8 anos corrigindo, e aqui já está no quarto ano do movimento de subida, ou seja, tem espaço para pelo menos ter esse movimento aqui para cima em termos de tempo, esse movimento aqui para cima em termos de tempo, replicando aqui esse tempo, por exemplo, teria um espaço aí bom aí de anos pela frente. Então, por enquanto, perspectiva favorável para se buscar operações de compra pensando no prazo maior em Gerdau. Indo para o aí, como eu estou mostrando aqui, a gente vai monitorando. O mercado pode mudar essa perspectiva? Pode. O mercado é dinâmico, a gente vai monitorando, mas por enquanto o cenário é favorável para se monitorar de perto esse papel, para tentar uma boa relação risco-ganho na possível saída dessa região de resistência, porque na hora que sair, tende a gerar um movimento mais acelerado para cima, um movimento mais forte de alta para cima. E aí, indo para o gráfico diário, visto que o semanal está dentro do movimento de alta, essa semana aqui está caindo 3,22%, a gente está no segundo pregão da semana, indo para o gráfico diário, a gente tem no curto prazo, a curto prazo visto pelo gráfico diário, topos e fundos ascendentes, ou seja, a tendência é de alta, mas o pregão de hoje está apresentando uma forte queda, um forte candle de baixa, queda de 2,64%. Então foi até um ativo que a gente pegou uma operação de compra aqui de swing trade, na superação da máxima desse candle, pegamos esse movimento aqui de alta, a ação volta agora para baixo e pode gerar uma nova oportunidade de compra. Em qual região? Na região que eu já comentei, dos 14,64, na realidade são esses dois topos anteriores no gráfico diário, zona de resistência antiga que pode agora funcionar como suporte, na faixa dos 14,80 até um patamar aqui de 14,65. E no gráfico semanal, aquela região dos 14,64 a 14,50. Enfim, nessa faixa de preço, se não passar direto, se passar direto e perder essa mínima, já começa a deteriorar o cenário, a tendência do gráfico diário, de curto prazo, e, consequentemente, reduzir a perspectiva de já começar um movimento de subida de prazo maior, já no gráfico semanal, no gráfico mensal. Mas gerou sinalização aqui de alta nessa região no gráfico diário, ou até mesmo um gráfico de menor velocidade, fica mais para se buscar operação na ponta compradora, visto que o cenário nesse momento é de tendência de alta em cima de Gerdau. Abaixo dos 14,50 já começa a deteriorar esse cenário para tendência de alta no ativo.
Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar um like nessa análise especial, um joinha, inscreva-se no canal. Um grande abraço e até a próxima análise.